Oi para você que está me assistindo, a gente vai dar início às nossas aulas de Revit e a gente vai desenvolver esse projeto daqui, ó, que no caso seria a planta baixa do pavilhão de Barcelona. E para dar início a gente precisa criar o nosso template. Aqui, quando vocês abrirem a página inicial do Revit de vocês, pode vir só essas três aqui. Essa daqui foi de um projeto que eu estava estudando, então no de vocês não vai aparecer esse projeto. Aqui a gente tem os nossos modelos, que no caso seriam os templates, e as famílias, que no caso seriam os blocos. Caso eu tenha criado um bloco novo ou utilizado um bloco novo, que eu queira fazer uma alteração, ele vai aparecer aqui embaixo. Aqui na aba de modelos eu vou clicar em novo e eu não vou utilizar esse modelo de construção. Vou utilizar aqui o modelo de arquitetura. Aqui em criar eu não vou utilizar modelo de projeto, porque senão eu vou estar alterando essa minha layer não, no caso esse meu template de arquitetura. Então eu vou criar um novo projeto. Vou clicar aqui em OK. E aí quando a gente abre o nosso Revit, tem essa barrazinha daqui, a gente não fecha elas, porque isso aqui vai ser muito utilizado. E aqui a gente tem a nossa barra de ferramentas, com uma infinidade de ferramentas. Cada abazinha dessas daqui tem uma infinidade de ferramentas. Para a gente começar o nosso template, a gente vai precisar fazer algumas alterações. E quais seriam essas alterações? A gente vai digitar UN para unidade e a gente vai alterar aqui, ó. Vai alterar a área de metros quadrados, no caso a gente vai deixar metros quadrados, e aqui a gente vai botar 2 casas decimais. Vou dar um OK. Aqui em comprimento eu vou alterar de milímetros para metros, porque a gente trabalha na unidade de metros, para 2 casas decimais. E não vou alterar aqui. Por que eu não vou alterar? Aqui a gente tem a unidade de metros e tem o nenhum. Eu não vou deixar em nenhum, porque quando a gente vai fazer o nosso desenho, às vezes ele aparece cotado e não é para aparecer cotado. A gente quer fazer essa questão de cotas depois, porque aí fica mais fácil de a gente fazer algumas alterações. Vou dar um OK. Aqui em inclinação a gente vai alterar de graus para percentual e vai alterar para 2 casas decimais. Vou dar um OK. Em volume eu vou alterar para 2 casas decimais, vou deixar do jeitinho que está aqui. E aí aqui em símbolo decimal / agrupamento a gente vai utilizar essa segunda opção aqui, porque no nosso modelo de notação científica a gente utiliza a separação de pontos para casas de milhares, centenas, quer dizer, milhares e milhões. A gente utiliza a separação por ponto. No caso, se é 1000 é 1.00. Agora, se é 1000,05, a gente tem a separação por vírgula na casa dos decimais. Vou dar um OK. E aí eu vou fazer uma outra alteração, que no caso aqui a gente vem na aba de elevações, clique em qualquer uma dessas opções daqui, no caso eu vou clicar na leste, e aqui a gente vai ter essas 2 elevações. No caso aqui o nível 1 seria a planta, o nivelamento do piso, no caso o térreo, e aqui a gente tem a nossa planta em elevação, no caso a planta baixa. Aqui eu vou colocar planta baixa térreo, sim, e aqui eu vou colocar planta baixa elevada. Fiz essas 2 alterações. Aqui eu percebo que tem essa diferenciação de nivelamento. No caso aqui, na planta baixa elevada, é como se a gente estivesse vendo o nosso pé direito. E o pé direito que a gente utiliza aqui no Brasil é entre 2,5 a 3 metros de altura.
Então aqui eu vou alterar de 4 para 3. Vou dar uma alteração. Aqui a gente já viu que teve uma alteração nessa minha conformação daqui. E agora a gente vai salvar esse template inicial. A gente vai clicar aqui em arquivo, vai clicar aqui em salvar como e vai clicar aqui em modelo. E aí eu vou escolher onde eu quero salvar. Porém, a gente tem que se atentar a essa questão de onde a gente vai salvar. Por quê? Porque aí, quando eu for utilizar esse meu template, ele vai ser utilizado em um local específico. Eu não posso salvar em qualquer lugar. Vou clicar aqui em meu computador. Vou clicar aqui no disco local C. E vou criar uma nova pasta. Criei uma nova pasta. Vou colocar aqui template arquitetura. Vou clicar em abrir e vou salvar aqui template base arquitetura. E aí eu vou salvar. Pronto, aqui eu já iniciei o meu template base para utilização de umas próximas vezes. Vou clicar aqui em arquivo novamente e aí eu vou clicar aqui na aba de opções e agora em locais de arquivos eu vou adicionar esse meu template que eu criei. Vou clicar aqui no mais e vou procurar aqui na pasta de template de arquitetura o meu template base. Cliquei nele, vou abrir e vou dar um OK. Quando eu fechar o meu Revit, que eu vou utilizar agora o Revit novamente, a gente vai ver que no momento de escolha dos templates, a gente vai ter o template base que a gente criou. E ele pode ser utilizado em outros arquivos, se a gente quiser. No caso aqui, ó, quando eu clicar em novo, que ele for utilizar aqui, ó, modelo de construção, tem aqui, ó, template base arquitetura. Vou dar um OK. E aí, quando eu for utilizar aqui, ó, na planta baixa, planta de elevação leste, a gente tem aqui, ó, planta baixa elevada e planta baixa térreo. Vou vir aqui no meu piso, ó, e aqui a gente tem a separação. No caso, se eu quero construir minha parede para que ela apareça daqui até aqui, eu venho na minha planta baixa térreo, crio uma parede. Eu vou fazer uma parede genérica aqui. A gente vai aprender a configurar essas paredes também em outra aula. E aí eu vou clicar onde eu quero que essa minha parede apareça. No caso aqui eu vou fazer uma parede de 16 metros. E aí eu vou dar um ESC, só para a gente ter uma visualização. No caso aqui eu vou clicar em planta leste. E aqui, ó, essa minha parede está muito alta. Por que ela está muito alta? Vou voltar aqui na planta baixa de térreo. Vou deletar essa parede. E aqui a gente vai ver agora. Clicando WW, a gente tem o nosso comando de parede. Vou colocar aqui, ó. E aqui a gente percebe que tem uma elevação aqui, ó. O tamanho da minha parede está em 8 metros. Ou seja, eu preciso alterar aqui a altura da minha parede. Se eu tenho o meu pé direito com 3 metros, então eu vou digitar 3 aqui. E aí eu vou clicar aqui. Vou construir essa parede e a gente vai ver. Ela é elevada aqui, ó. Na questão da elevação aqui, ó. Minha parede está com 3 metros de altura. Aqui eu tenho o meu desenho da minha parede. Aqui está a minha parede, ó, com 3 metros de altura. Então, por hoje, no caso dessa aula, a gente termina por aqui. Espero que você tenha gostado e consiga utilizar esse programa. Nas próximas aulas, a gente já vai dar início à configuração de alguns objetos arquitetônicos, no caso, parede, piso. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima aula.